Em 1986, do dia 25 de abril ao dia 26, aconteceu um dos maiores acidentes do mundo, se não o maior acidente e desastre do mundo. Você sabe do que eu tô falando? Não sabe? Então fica nesse vídeo para você entender mais. Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de vlogs e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, galera, esse vídeo é de um quadro que eu tenho aqui no meu canal que se chama Coisas para assistir. Lembrando, galera, que aí nos comentários vou estar deixando fixado o link de todas as playlists de todos os quadros que eu tenho aqui no meu canal. Em 2019 foi lançado uma das minhas séries favoritas que eu tava muito, mas muito ansioso pra assistir. A série que eu estou falando aqui pra vocês é a minissérie Chernobyl. Pois é, que foi lançado em 2019 e eu me lembro que toda semana iria sendo lançado um episódio e a cada episódio que eu ia assistindo eu ia ficando cada vez mais ansioso e aguardando sempre a próxima semana pra chegar pra eu assistir o outro episódio e etc, etc. E mano, eu tenho que falar pra vocês, essa é uma série que me prendeu do começo ao final. Eu tava com muito, mas muito medo que essa série retratasse esse fato histórico de uma maneira muito fantasiosa ou muito mentirosa ou alguma coisa assim. Sendo que não, toda essa série vai tentar relatar o máximo possível sobre as questões da realidade desse grande acidente. Mas é claro, temos que levar em consideração que ainda assim é uma série e que nem todas as coisas são realistas. Mas vamos lá para vocês entenderem sobre o que se trata Chernobyl e de onde sai esse nome Chernobyl e qual foi o mau acidente que você disse. Então vamos lá tentar localizar para vocês em questão de mapa onde fica a Chernobyl. Chernobyl é uma cidade que fica perto de Pripyat e a cidade de Pripyat fica no norte da Ucrânia, que antigamente a Ucrânia ela era da antiga União Soviética, que depois que a União Soviética desfez e tudo mais, a Rússia ela foi pro canto dela e aí tivemos a cidade da Ucrânia. Chernobyl é uma das cidades onde tem os reatores nucleares, né? Que para vocês que não sabem, na época existia vários reatores nucleares espalhados pelos países e tudo mais. E a cidade de Chernobyl tinha o quarto reator nuclear. William, o que de achos é um reator nuclear? Para que serve? Eu não tô entendendo nada. E enfim, galera, reator nuclear é basicamente uma das formas de gerador de energia. Como a gente sabe, existem várias formas de se gerar energia, seja uma geração hidráulica que vem da água, uma geração eólica e também a geração da energia solar, né, que você bota no teto da sua casa e o sol bate lá. Enfim, existem várias fontes e formas de você conseguir energia para a sociedade, para um país. Porém, a galera gostava muito do reator nuclear, primeiro pela questão de espaço. O reator nuclear dá para você fazer em um espaço bem pequeno, diferente sei lá, de um gerador de energia hidráulico que iria requerer muito espaço e território por causa das águas e tudo mais. Então o reator nuclear era algo menor e muito mais eficiente em questão de produzir energia. Eu vou tentar dar um resumo brusco de como ele funciona para vocês entenderem o que é que realmente isso causou na sociedade, a maior tragédia. Antes de mais nada, eu queria recomendar um vídeo nostálgico para mim, que foi esse vídeo que me fez apaixonar e que me fez querer buscar um pouco mais sobre Chernobyl, que foi um vídeo que eu assisti há 7 anos atrás. Sim, pois é. O vídeo é do canal assombrado.com.br e nesse vídeo se chama O Desastre de Chernobyl, aonde ele explica exatamente todo o
o passo a passo do acidente, explica exatamente como funciona cada coisinha do reator nuclear e etc, e etc. Então eu recomendo fortemente, depois se você se interessar, termina esse meu vídeo e vai lá no canal dele. É um vídeo que eu realmente gosto de assistir, é um vídeo que eu amei assistir, é um vídeo saborioso, de autoconhecimento, que lá ele explica mais a profundo. Bom, então vocês já entenderam por que a galera na época gostava muito do reator nuclear. Primeiro, porque ele conseguia efetuar uma boa quantidade de energia, e segundo, pela questão de espaço mesmo, né? E tudo parecia normal, né? Os trabalhadores iam lá trabalhar e etc, e etc. Mas aí, uma bela noite de madrugada, o chefe que coordenava, né, aquele reator nuclear e tudo mais, de madrugada ele foi realizar um teste. E nesse teste de madrugada acabou acontecendo uma explosão enorme, que é óbvio, todo mundo ficava sem entender o que estava acontecendo. Tinha muita gente achando que estava sendo atacada pelos Estados Unidos em guerra, porque na época existia a Guerra Fria, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, né, capitalismo versus socialismo e tudo mais. Tinha bunkers, um monte de coisas, justamente porque achava que era isso, até que caía a ficha que todo mundo perceber não era nada, que simplesmente foi um acidente no próprio reator que explodiu, né? E a série, ela vai se basear exatamente nisso. Ela vai contar e retratar esse acidente, e ela brilha em torno de descobrir quem é ou quem foi os culpados de ter feito todas essas coisas. E também vai relatar a história de muitos cientistas e de muitas pessoas que foram heróis, né? Tiveram atos heróicos. Como assim, William? Por quê? Quando ocorreu esse acidente, né? Quando o chefe ele resolveu fazer esse teste e deu errado, o reator nuclear, né, que fica lá na usina, ela explodiu. E no exato momento que ela explodiu, ela acabou acontecendo o impossível, que todo mundo achava que ia ser impossível, que ninguém acreditava, que o núcleo dela explodiu. Como assim, William? E o que é que tem a ver? O que é que tem tão importante nesse núcleo? Por que que esse núcleo é tão importante, você me pergunta? E eu respondo para vocês. Dentro desse núcleo existe o famoso urânio 234. E esse urânio, galera, ele é radioativo. Pois é. E qualquer pessoa que tiver contato com ele, não é um contato exatamente físico, material, porque ele é basicamente o ar, né? Se você respirar aquele urânio, se você meio que sentir na pele, já era. Você vai sofrer várias consequências e provavelmente você vai morrer, seja na hora, dependendo da quantidade de radioativa que você recebeu, ou provavelmente anos depois ou anos mais tarde, em decorrência de câncer. O que basicamente a radiação faz é que ela penetra dentro do seu corpo e ela destrói as células do seu corpo de dentro para fora. Então você já imagina a bagaceira que é basicamente você morrer de dentro para fora, a dor, a angústia e todo o sofrimento. Como eu disse, tinha pessoas que morriam já na hora por ter um contato direto. Teve outras pessoas que nem tiveram um contato muito perto, mas por decorrência, depois de ano, acaba morrendo. Porque é literalmente isso, ela vai destruindo a sua célula aos poucos, em quantidades, né? Muita gente até hoje, né, em decorrência desse acidente, muita gente tem câncer, tem várias coisas, justamente porque as pessoas que sofreram as pessoas que pegaram, até que seja uma dose mínima de radiação, ela transmite para o filho, e o filho pode ter essa doença e tudo mais, de câncer e etc. E uma das coisas que eu tenho que bater de palmas e de parabéns é o quão incrível essa série, ela relata, e não apenas relata, mas ela mostra as pessoas sofrendo, ela mostra muito isso. O efeito visual é extremamente muito da hora. Teve um momento que eu cheguei a me assustar quando vi uma da cena de um dos bombeiros, né, depois que foram tentar apagar o fogo lá e estava sem entender, porque os bombeiros achavam que era apenas algo pegando fogo, mas na verdade estava sendo radiação ao céu. E como vocês devem imaginar, naquela época a mentira rolava solta, os governantes não contavam a verdade. Naquela época não existia muita a expressão de liberdade. Então qualquer acidente ou qualquer coisa que acontecia, os próprios governos, eles omitiam, dizendo que não era, que era só um foguinho e tudo mais. Até que chegou uma hora que eles não puderam aguentar, porque
porque o reator estava vazando radiação no céu e, querendo ou não, iria contaminar não apenas aquela região, mas vários países. Olha só a cagada, cara. E sim, você me pergunta, William, como é que está essa cidade hoje em dia? A cidade hoje em dia está praticamente completamente abandonada. Se você for lá hoje em dia, você vai ver todos os objetos, todos os apartamentos, toda a cidade em si do mesmo jeito que era. Ela se tornou uma cidade, literalmente uma cidade fantasma, sabe? Que houve evacuação e ninguém mais até hoje mora lá por causa de toda a radiação liberada que tem nessa cidade. Até hoje é uma cidade radioativa e não é habitável, que todo mundo, se você quiser morar lá, você vai morrer. É isso, basicamente. E chega a ser assombroso em ver as imagens e ver o antes e depois. Tem vários vídeos na internet que mostrava como era a cidade ao redor e tudo mais, muitos países e tudo mais, e como se tornou depois. E é incrível que a única mudança que você vê de fato é a crescente da natureza, as árvores crescidas e tudo mais e etc. Mas os brinquedos, os parques, os apartamentos, os prédios, tudo está exatamente como eles deixaram. E eu digo a vocês, se as pessoas na época não tivessem conseguido solucionar esse problema de tapar a radiação, já vou falar para vocês, né? Provavelmente essa seria uma das grandes catástrofes do mundo e nem pensável. Bom, agora que vocês já entenderam sobre o que se trata Chernobyl, sobre o que se trata o reator nuclear e sobre o que se trata a radiação, você vai me perguntar, William, então a série gira em torno disso, gira em torno dos acontecimentos, de vários personagens, como é que funciona mais ou menos? Bom, a série vai retratar, por um lado, as pessoas envolvidas nisso diretamente, seja o chefe de estado, seja o chefe que realizou o teste, seja as pessoas que trabalhavam lá, e de um outro lado, é legal que a série vai focar em um pouco também em um personagem que é um bombeiro, né? Uma pessoa que era civil, né? Na verdade, ele trabalhava como bombeiro, e aí você vê o que acontece de fato com pessoas comuns, que não trabalhava, que não tinha tanto contato assim, etc. E que, como eu falei, é radiação, ela contamina. Se você estiver contaminado e for tocar outra pessoa, a outra pessoa se contamina. E naquela época não existia informação, ninguém entendia nada, ninguém nem sabia o que era isso e tudo mais, e todo mundo ignorava. Então imagina o desastre pela falta de conhecimento. Por isso eu sempre digo, galera, busquem conhecimento, seja onde for, seja onde possível, né? Então essa série, ela é incrível, que vai relatar sobre todas essas coisas, sobre o governo tentando omitir tudo isso, sobre quem foi o responsável por esse acidente jamais nunca visto, por que eles omitiram isso, e também quem foram as pessoas que tentaram salvar, ou as pessoas que já sabiam sobre isso e como poderia lidar sobre isso. Isso, galera, faz parte da história do mundo que a gente sempre tem que estudar, sempre tem que conhecer, e que eu de verdade nunca nem sequer tinha ouvido falar na minha época de escola. Eu só fui conhecer sobre esse acidente a partir desse vídeo do Assombrado que eu falei pra vocês, que eu assisti automaticamente, aleatoriamente no YouTube, e eu me lembro que eu fiquei fascinado. Todas as histórias, elas servem pra gente aprender, pra não cometer os mesmos erros. E esse é mais uma série, ou mais um filme, ou mais um acidente que acontece, onde normalmente o cientista alerta aos governantes sobre os fatos que está acontecendo. E os governantes, eles sempre omitem, sempre mentem em relação aos fatos. Eles ignoram o cientista. E aí sempre acaba acontecendo um acidente. Seja sobre guerra, seja sobre bombas nucleares, né? Seja também esse acidente de Chernobyl, onde um cientista, né, Boris, né, que é um cientista que ele vai lá, ele entende o que está acontecendo, ele explica para as pessoas o que está acontecendo e todo mundo finge que não está acontecendo. Os caras dizem, você não existe, não acontece e tudo mais. Você vê a luta não apenas dele, mas de várias pessoas, de vários cientistas, né, tentando alertar todo mundo. Até que então chega um momento que a situação fica tão crítica, tão louca, que eles têm que finalmente, né, pedir ajuda ao cientista, depois de tanto avisar, velho. E é aquela coisa, galera, contra fatos não há argumento. A ciência tá aí sempre para nos ajudar, sempre para nos mostrar as coisas concretas. A gente não deve sempre se basear
basear no que você acha, no que eu acho, no tal de achar, no achismo. A ciência não é isso. A ciência, ela é um fato de comprovações de coisas, sabe? Que é concretas, que você pode, através de fórmulas ou de várias coisas, repetir o mesmo processo e mostrar que aquilo é realmente aquilo. Vocês estão entendendo? Que essa série relata perfeitamente isso. Eu não me lembro exatamente se Boris, ele é um personagem real. Eu acho que Boris, ele foi uma criação de um personagem para relatar em um único personagem todos os cientistas, sabe? Que existia vários cientistas, várias pessoas envolvidas nesse processo, e a série seria impossível mostrar sobre cada um. Então todos os cientistas foram representados por Boris, né? Pela luta de Boris e em explicar e tudo mais. E não se preocupem, não existem palavras complexas ou coisas muito complexas para vocês entenderem, porque é a partir desse cientista, quando ele vai explicar para os governantes e tudo mais, que ele explica bem direitinho, passo a passo, sobre como funciona o reator nuclear de uma maneira bem simples, bem mel na chupeta, cara. Que aí você começa a entender a imensidade sobre tudo isso. E é louco porque, como eu falei pra vocês, esse acidente nunca havia acontecido e eles não sabiam o que fazer. Algo impossível aconteceu. Como isso aconteceu? É uma das perguntas que tem na série. Como isso aconteceu? Por que aconteceu? Quem é o responsável disto? E como eles vão solucionar esse problema? A série vai relatar todo momento como eles vão sempre tentando resolver esse problema. E aí, a cada episódio que vai passando é incrível. A trilha sonora, nossa, chega a arrepia quando você vê aqueles termômetros, que esqueci agora o nome, né? Que é basicamente o medidor de radiação, que faz um barulhinho tipo... eu acho que minha imitação de barulhinho de radiação de termômetro foi horrível. Vou qualquer coisa tentar botar na edição, mas é esse barulhinho aqui que faz, ó. Então, todo momento você fica apreensivo, você fica tenso, você fica vendo aquelas coisas e o ano passando, a radiação vai cada vez mais, velho, sendo espalhada e você fica, meu Deus. Detalhe, galera, se ninguém cuidasse daquela radiação, provavelmente ela iria continuar saindo e espalhando pelo mundo até hoje, porque ela é uma radiação que iria estar queimando durante milhares de anos. Vocês estão entendendo o negócio louco que é? O negócio da queimação daquele negócio lá. E o próprio Boris, ele fala isso, que tem que solucionar esse problema. Se ninguém solucionar, vai ficar espalhando, porque ele vai se queimar durante anos, o combustível, as coisas lá. Ele explica bem direitinho e etc. Chernobyl, ela é uma minissérie que com certeza eu amei, e eu já sabia o que eu já sabia, que ela é uma das séries mais premiadas do mundo. Sim, a minissérie Chernobyl ganhou o Globo de Ouro, ganhou, sei lá, Oscar de melhor minissérie, Oscar de melhor minissérie com áudio, com personagens, com não sei o que, com realidade. Ganhou várias premiações incontáveis e que, infelizmente, velho, aqui no Brasil não fez tanto sucesso, e eu tava apreensivo, louco pra assistir. E sempre quando eu vou falar sobre essa série com um amigo, com um colega, às vezes as pessoas não sabem nem o que de acha Chernobyl ou o acidente de Chernobyl, entendeu? Bom, vamos lá. Eu confesso a vocês que mais ou menos no último episódio, quando tá rolando algumas explicações, principalmente sobre o reator nuclear, eu confesso a vocês que infelizmente, bem no último episódio mesmo, para vocês entenderem a questão de quem é o culpado ou de como ocorreu, nesse episódio talvez muitas pessoas possam ficar voando, porque há muitas palavras, muitas questões e coisas dentro do reator que é complexa de se entender. Por isso eu recomendo que vocês assistam vídeos, sei lá, vídeos de pessoas explicando sobre o reator, para que quando chegar nesse último episódio, que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de se entender, vocês ficarem um pouco mais acessível, entendeu? Eu realmente, quando eu assisti pela primeira vez e fui ver esse último episódio, eu fiquei voando um pouco, não entendia nada. Aí então que foi isso que aconteceu, não foi? Eu fui ver uns vídeos de reator nuclear e tal, e aí eu consegui entender as causas ou os vários porquê do que
aquilo aconteceu. Ele não era o primeiro reator instalado lá. Então imagina, se nesse reator explodiu, existia uma grande possibilidade de outros reatores ao redor, não só apenas daquele país lá, mas de vários países explodir. Imagina a catástrofe que seria não descobrir as causas dos acidentes, não descobrir como evitar aquele acidente, vocês estão entendendo? Porque ali seria uma amostra do que poderia acontecer. Então todos os outros reatores, os caras estavam apreensivos. Ah, será que devemos parar esse outro reator porque Chernobyl explodiu, esse aqui pode explodir. E cara, literalmente seria, se todos explodissem e tudo mais, o mundo iria se acabar, velho. Iria virar aqueles filmes, sabe? Aqueles filmes onde o mundo tá acabado, dominado pela radiação e que só sobra poucas pessoas. Inclusive tem uma série maravilhosa que fala sobre isso, que é a série The 100, né? O 100, enfim, tudo mais, que é uma série muito da hora, ficção científica. Fala mais ou menos sobre isso, sobre a Terra ficar toda lascada, desgramada e todo mundo vai morar no espaço porque a Terra tá inabitável por causa de radiação. Então, galera, esses foram alguns porquê que vocês deveriam assistir essa minissérie Chernobyl, lançada em 2019. Se você gostou desse vídeo, galera, pelo amor de Deus, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. Vocês não sabem o quanto tudo isso aqui dá trabalho fazer, roteiro, editar o vídeo, programar o vídeo, postar o vídeo, thumbnail e etc. Então dá um like para valorizar aqui o meu canal. Infelizmente o YouTube quase nunca recomenda os meus vídeos pelo fato do meu canal ser um canal pequeno. E é claro, se for a sua primeira vez, clica aí no botãozinho de se inscrever para você receber notificações dos meus próximos vídeos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, juízo na vida e até o próximo vídeo.